O artigo 42 do Código Penal prevê o instituto da detração. E o que é a detração? A detração é o seguinte: o sujeito ficou preso provisoriamente e depois, no final do processo, ele é condenado. Ele vai ter que cumprir uma quantidade da pena, levando em consideração a pena aplicada descontado do tempo em que ele ficou preso provisoriamente. Então, a detração penal é isso aqui. Vamos imaginar que o sujeito ficou preso preventivamente por 2 anos. E no final do processo ele foi condenado a 10 anos. E aí a detração manda que ele terá que cumprir 8 anos. Por que 8 anos? Porque 2 anos ele já cumpriu de maneira provisória. Ele já cumpriu antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. Então a detração penal é exatamente esse desconto da pena aplicada, descontando-se a pena que ele já cumpriu preventivamente ou provisoriamente. E aí eu posso falar de prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão temporária, tudo isso será levado em consideração. Agora, por que é importante a detração penal para fins de prescrição? Porque o artigo 113 do Código Penal, ao tratar da prescrição da pretensão executória, ele diz assim: no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Então, o que o artigo 113 do Código Penal diz é o seguinte: imagine essa situação aqui: sentença penal condenatória transitada em julgado, o sujeito foi condenado, por exemplo, a 10 anos, a uma pena de 10 anos, e ele então começa a cumprir a pena, inicia o cumprimento da pena. E vamos imaginar que ele vem cumprindo a pena, o início do cumprimento da pena é uma causa de interrupção da prescrição. Então, quando o sujeito, o réu, o condenado, começa a cumprir a pena, o prazo prescricional é zerado. E como o Estado não está sendo negligente quando o réu, o condenado, está cumprindo a pena, esse prazo prescricional ele é zerado e ele mantém-se interrompido, ele mantém-se zerado. E vamos imaginar, então, que ele vem cumprindo a sua pena, e aí ele cumpre uma determinada quantidade, por exemplo, vamos imaginar que ele cumpra 4 anos de pena, e aí ele foge. O que o artigo 113 do Código Penal diz é o seguinte: na análise da prescrição da pretensão executória, deve-se levar em consideração a quantidade que resta da pena a ser cumprida. Então, se ele foi condenado a 10 anos, cumpriu 4 anos e fugiu, o tempo que resta da pena é de 6 anos. Então, é 6 anos que será jogado na tabela do artigo 109 do Código Penal, para a gente descobrir, então, o prazo que o Estado terá para executar essa pena, ou seja, o tempo que o Estado terá para capturar esse foragido e executar essa pena, e ele, então, terá que cumprir 6 anos de pena restante. Então, como restam 6 anos, ele terá que cumprir 6 anos, joga-se, então, 6 anos na tabela do 109. Vejam que aqui a gente não vai jogar os 10 anos, porque ele já cumpriu 4, o tempo que resta da pena é 6 anos. Agora, a questão que se coloca é em relação à detração. A detração causa interferência no prazo prescricional? Vamos imaginar que o sujeito foi condenado a 10 anos. Só que ele já cumpriu 2 anos preso preventivamente. Então, resta ali ao condenado cumprir 8 anos. Para fins de prescrição, você vai jogar na tabela do 109 o tempo que resta da pena, ou seja, 8 anos, levando-se em consideração a detração penal, ou você vai jogar na tabela do artigo 109 o tempo de pena aplicada, ou seja, 10 anos. A majoritária doutrina e jurisprudência entendem que a detração não será levada em consideração para fins de prescrição. Se o sujeito foi condenado a 10 anos e já cumpriu 2 anos preso provisoriamente, para fins de prescrição, você vai jogar na tabela do 110, do 109 do Código Penal, os 10 anos, e não os 10 anos menos o tempo em que ele esteve preso provisoriamente. Então, para a maioria da doutrina e da jurisprudência, já existindo decisão do STJ e do Supremo Tribunal Federal
neste sentido, a detração não será levada em consideração para fins de prescrição. O artigo 113 do Código Penal não se referiu à detração e, portanto, a detração não será levada em consideração para fins de prescrição. Há autores, uma doutrina pequena, e aqui eu posso citar o João Orsini Martinelli, que diz que a detração deve sim ser considerada para fins de prescrição. Então, para o João Orsini Martinelli, se o sujeito foi condenado a 10 anos, mas já cumpriu 2 anos preso, o tempo que deve ser jogado na tabela do artigo 109 do Código Penal é o de 8 anos, levando-se em consideração a detração. Mas existe decisão até recente de 2019 do STJ, entendendo que a detração não deverá ser levada em consideração para fins de prescrição. Então, o que a gente pode atestar é o seguinte para fins de prescrição. Só para concluir de forma clara. Sentença penal condenatória transitou em julgado, condenou o réu a 10 anos. Há informação nos autos que o réu já cumpriu 2 anos de prisão preventiva. Então, o tempo que resta de pena para o réu cumprir, na verdade, é o prazo de 8 anos e não de 10 anos, porque ele já ficou preso provisoriamente 2 anos. E aí, então, ele inicia o cumprimento da pena. Neste momento aqui, para a gente saber o prazo prescricional para ele iniciar o cumprimento da pena, o prazo a ser levado em consideração na tabela do 109 é os 10 anos e não 10 anos menos 2 anos. Essa é a posição já sedimentada na doutrina e na jurisprudência do Brasil. Agora, a decisão tanto do Supremo quanto do STJ. O João Orsini Martinelli pensa diferente. Ele entende que houve uma alteração do artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Em razão disso, o prazo para fins de prescrição deve ser os 10 anos menos o tempo em que ele esteve preso preventivamente e, portanto, o prazo que você vai jogar na tabela do artigo 109 é o de 8 anos. Eu espero que eu esteja colaborando com os seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando do nosso canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like nos nossos vídeos e compartilhar os vídeos com os amigos para que estes vídeos cheguem cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos com as minhas aulas. Fique com Deus e em paz.